Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em post aí da imprensa aí, né? Dando uma exclusiva aí sobre Gonçalo Plata, que já está chegando no Rio de Janeiro aí para acertar com o Flamengo e também Alcaraz, né? Que já fez os exames aí, né? E deve ser anunciado amanhã. Então vamos ver aí sobre as informações da imprensa e de tudo sobre o Flamengo. Sem mais enrolações, fique agora aí com o vídeo. Um pouco para equilibrar o número de lesões e desfalques também dessas últimas semanas, né? Boa noite. Boa noite, Camila, Bené, Rafa, Richarlison, todo mundo que acompanha o Tá Na Área com a gente. Exatamente, né? Como você falou, o Flamengo tem alguns desfalques, né? No último mês, praticamente, teve 4 baixas. A gente pode falar sobre o Cebolinha, o Vinha, o Pedro, o Gabigol e, por fim, o Arrascaeta. São 5 baixas, na verdade. E, a partir disso, o Flamengo precisou, de fato, se movimentar no mercado e trazer algumas peças para conseguir repor. Principalmente porque o Vinha ele só volta na temporada que vem, assim como o Cebolinha. E, curiosamente, essas foram as 2 primeiras posições que o Flamengo já contratou nessa segunda janela, né? Já conseguiu anunciar também. O Michael, que já até estreou, já até fez gol no último fim de semana, e o Alexandro, que o Flamengo anunciou também nos últimos dias, mas ainda não fez a sua estreia, obviamente, ainda não está no Brasil, mas deve chegar aqui lá no Rio de Janeiro, porque eu estou aqui em Salvador para acompanhar esse jogo. O Alexandro deve chegar no Rio de Janeiro nos próximos dias para, de fato, iniciar essa sua trajetória no Flamengo. Mas, obviamente, Camila, não para por aí, como eu falei, foram essas 2 contratações, mas o Flamengo ainda tem 2 nomes no radar. O Carlos Alcaraz, que é o meia de 21 anos, e também o Gonzalo Plata, que é um atacante ali pelo lado, mais ou menos. Essas são as 2 negociações que o Flamengo tem em andamento, né? Primeiro, a questão do Alcaraz já está tudo mais encaminhado, o Flamengo vai envolver o Vitor Hugo nessa negociação também, mas ainda falta a assinatura do argentino. Mas o Flamengo está confiante nessa negociação, ele vai passar pelos exames na quarta-feira, essa era a previsão desde o início da semana, né, quando eles entraram em acordo, e aí é uma situação parecida também em relação ao Plata. O Flamengo ele ainda está parando as arestas com o Al Saad, que é o clube do Oriente Médio, a qual pertence o Gonzalo Plata, e aí a partir disso o Flamengo se mantém confiante em ter essa negociação, né, em conseguir concretizar essa negociação até o fim da semana. Lembrando que a janela só vai até o dia 2 de setembro, que é segunda-feira. Mas aí, Cami, vou passar um pouquinho do que está acontecendo com essa situação do Plata. O Flamengo, o Plata e o Clube do Oriente Médio, eles entraram em acordo na sexta-feira. Mas, no sábado, o Clube do Oriente Médio, né, o Al Sadd, ele volta atrás um pouco e ele muda algumas pedidas. Isso causa uma divergência no contrato que eles já estavam praticamente alinhados ali. E o Flamengo não gostou disso, o Flamengo se posicionou, disse que se fosse dessa forma não iria continuar na negociação. O Flamengo, de fato, ameaçou pular fora dessa negociação. E aí deu um tempo, né, para o Al Sadd começar a pensar novamente. E aí, no início dessa semana, eles voltaram a conversar, começaram a alinhar novamente, eles voltaram atrás dos pedidos que eles tinham feito, eles tinham aumentado a pedida em si pelo jogador e também teriam modificado a forma de pagamento. Eles voltaram atrás, mantiveram aqueles 30% por 22 milhões de reais, mais ou menos, que a gente chegou a conversar na sexta-feira na participação aqui. E aí agora eles ainda estão discutindo as questões dos bônus e das metas. É uma negociação um pouco difícil, mas o Flamengo está confiante, sim, em conseguir contratar o Plata. Mas assim, Camila, eu acho que é importante a gente pontuar. É uma negociação difícil por conta do clube do Oriente Médio, que eles já voltaram atrás em alguns momentos, então o Flamengo está um pouquinho respeitoso em estar tão confiante nessa negociação. Mas como o jogador quer muito jogar no Flamengo e se posicionou, esse foi um dos motivos pelo qual o Al Sadd voltou atrás e manteve o que tinham acordado inicialmente. O Flamengo tem aquela dose de tranquilidade em conseguir fechar o negócio já nos próximos dias, Camila. O Flamengo se movimentando bastante, né? Acho que até uma resposta da diretoria aos muitos problemas, mas eu quero aproveitar para falar de um dos reforços com um especialista. Opa, sim. Alexandro, para você, que é um nome até que parece familiar, né? Bem familiar.
sobrar no futebol brasileiro, Richard, para ser o melhor da posição? Cara, você acredita que a hora que falaram no nome do Alexandro, eu achei que ele fosse mais velho. Tem 33 anos. Gente, é muito jovem. Achei que era o meu, o lá de cara, meu irmão. Ele já tá velhinho, tadinho. Beijo, mano. Mas é 33 anos, ainda tá no ápice da carreira, ainda não chegou 33 já foi uma idade avançada muito antigamente. Hoje em dia... né, a descendência não é agora com 33, começa com 35, 36. Sim. E é um jogador que, tecnicamente, é jogador de seleção brasileira, jogador de Juventus, jogador de futebol europeu. A minha preocupação é como ele vai ser usado nesse time do Flamengo. Porque realmente é um jogador que tem uma técnica apuradíssima, mas que defensivamente vai ser mais um cara que vai ter dificuldades, né? Porque se você pega uma formação europeia, os caras que jogam na sua frente, do seu lado, eles te ajudam muito. Eles têm uma percepção tática muito melhor do que nós aqui, nossa cultura de brasileiro. Então, assim, vai depender quem vai jogar na frente dele, como é que vai ser uma reposição de um volante do lado esquerdo, mas, tecnicamente, é absurdo que vai melhorar para o Flamengo, principalmente usando aquela palavrinha da moda, para ser um lateral construtor, como o Felipe fez, né? Felipe Luiz fez, né, no final da carreira aqui no Flamengo, muito mais utilizado vindo de trás, dando sustentação, hora entrando por dentro, hora entendendo a movimentação do cara que estava na ponta, que era quase sempre o Bruno Henrique. Enfim, mas é uma baita contratação para esse elenco do Flamengo. Palavra da moda, Tite, né? Porque ele que traz essa palavra para o nosso vocabulário, é o lateral construtor do Tite. Só para a gente amarrar também com a Letícia sobre o time para amanhã, Leti, alguma possibilidade? Acho que essa talvez seja o ponto de interrogação. Ó, tá mais fácil dessa vez de escalação, Leti, nem estamos exigindo muito dessa vez. Mas, enfim, acho que a grande interrogação, ou talvez a grande empolgação do torcedor, seja para saber se o Michael tem alguma chance de começar jogando nesse time, né? Nesse time titular do Flamengo, sem algumas peças poupadas, como foi no final de semana, né? Camila, tá mais fácil do que já foi, né? Podemos falar assim, em outros momentos, de fato, a escalação do Flamengo já foi mais difícil. Tô até de olho aqui para ver se a gente consegue saber mais alguma resposta, mas já falando sobre escalação, Camila, e complementando um pouquinho sobre o que a gente falou da negociação, o Vitor Hugo não veio para Salvador justamente por conta dessa negociação com o Alcaraz, que, como eu falei anteriormente, o Vitor Hugo vai ser envolvido nessa negociação. Então, o Vitor Hugo não viajou, já é menos uma opção para o Tite no banco de reservas. Sobre a escalação, Camila, o que eu acho que dá para a gente dizer é que o Matheus Cunha será o goleiro titular da Copa do Brasil. O Tite já anunciou isso em outros momentos e, pelo que a gente conseguiu apurar do treinamento, de fato, o Matheus Cunha continua como goleiro titular da Copa do Brasil, mesmo ele não tendo atuado na última partida, né, no Campeonato Brasileiro. Nos últimos jogos, nas últimas ocasiões dos mata-matas da Copa do Brasil, o Tite chegou a fazer isso, né? Colocou ele contra o Atlético Goianiense antes da partida contra o Palmeiras. Mas nesse jogo agora para o Bahia, ele não fez isso, mas o Matheus Cunha vai ser, de fato, o goleiro titular, pelo que a gente conseguiu ouvir do último treinamento que aconteceu hoje no Ninho do Urubu. Michael tem grande chance, de fato, de aparecer entre os titulares também. E aí eu acho que fica no time básico, Camilo, o que a gente ouviu, a gente ainda não conseguiu confirmar, mas assim, a gente pode projetar um Flamengo sem muito mistério, com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e o Dela Cruz, Luiz Araújo, Michael e o Bruno Henrique. Esse foi o time que treinou em algumas atividades, a gente ainda não tem a certeza, é importante falar isso, mas como o Flamengo projeta força máxima para enfrentar o Bahia, ao que tudo indica, tem grande chance de ser esse time, sim. Letícia, muito obrigado pelas informações. Boa noite para você aí em Salvador, local do jogo de amanhã. Tamo junto. Até a próxima. Falando agora do lado da casa, né, do jogo de ida, o Bahia... Vamos começar com as informações. Na verdade, eu vou começar falando aqui sobre uma fake news. Porque a verdade é o seguinte... Galera, fake news, deixa eu explicar para você. Fake news é algo que é inventado por alguém e aquilo começa a viralizar como se fosse verdade. Totalmente diferente do que aconteceu hoje, por exemplo. Vou dar um exemplo. Hoje o Flamengo emitiu um comunicado oficial para desmentir uma matéria do jornal Globo. O jornal Globo apurou aquilo através de uma fonte. Não foi uma fake news, não foi uma notícia falsa. É uma apuração. O Flamengo foi, rebateu, deu o lado dele. Ponto e acabou.
No caso do Andrés Pereira, eu não vou nem colocar a imagem, porque eu acho que é isso que a pessoa que quer propagar fake news tem a intenção. Ele quer aparecer, na verdade. Eu não vou nem colocar a imagem aqui dando conta que o Andrés Pereira pode retornar ao Flamengo depois da conversa do empresário dele, Juliano Bertolucci, com o Flamengo. Gente, na boa, não tem a menor chance disso acontecer. A menor chance. Primeiro, o Flamengo não quer. Segundo, o Andrés Pereira também não toparia voltar agora para o Flamengo, embora ele a todo momento comente sobre o Flamengo, fala da torcida do Flamengo, posta foto aí nas horas vagas utilizando a camisa do Flamengo, o filho dele, enfim, não sei. Mas não tem nada. Isso foi literalmente uma fake news. Foi um perfil fake no Twitter que postou isso viralizou de uma forma e está todo mundo me questionando isso, como se isso fosse uma notícia, como se um portal ou algum jornalista ou algum youtuber tivesse publicado isso. Não. Foi, de fato, uma fake news que foi propagada e está circulando em todas as redes sociais e está todo mundo achando que, de fato, o Andrés Pereira pode retornar ao Flamengo. Nada contra o jogador. Se eu tivesse que dar minha opinião, seria não. Eu não sou a favor do retorno do Andrés Pereira, mas isso é uma opinião minha. Enfim, você pode ter a sua opinião. Agora, informação, não tem nenhuma negociação em andamento. Beleza? Vamos para a próxima informação agora, próximo assunto. Gabigol. Porque a imprensa que acompanha o dia a dia do Palmeiras noticiou praticamente ao mesmo tempo que o Palmeiras desistiu da contratação de Gabigol, não tem mais interesse na contratação de Gabigol. Eu vou dar também a minha opinião sobre isso. É óbvio que isso foi vazado de propósito, todo mundo publicando praticamente ao mesmo tempo. E para mim foi vazado de propósito para tirar o foco do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira, na última entrevista coletiva, foi mal demais, deu uma resposta, repito, na minha visão, totalmente machista para uma jornalista. Ele mesmo teve que emitir um comunicado oficial. Em nenhum momento no comunicado oficial ele também pediu desculpa, pelo contrário, tratou como mal entendido, mas eu acho que ele foi extremamente machista, preconceituoso na resposta à colega Aline, esqueci o sobrenome dela, da Rádio Band. E foi mal demais. Então eu acho que isso aí foi vazado de propósito, digamos assim, para tirar o foco do Abel Ferreira e também da Leila Pereira, porque a Leila Pereira, que tanto defende o trabalho feminino, eu acho isso bacana, eu respeito demais a Leila, eu acho ela absurda nos posicionamentos dela, bato palma para ela em vários momentos, mas de fato até o momento ela se calou sobre o assunto. Ela está sendo cobrada para poder falar sobre o assunto, para, entre aspas, criticar o atual técnico dela, só que ela está em silêncio. Então, eu acho que isso foi vazado de propósito. De fato, o Palmeiras não deve ter mais interesse, cansou de esperar o Gabigol, enviou uma proposta de pré-contrato, o Gabigol não aceitou, ficou enrolando, acho de fato que o Palmeiras desistiu, mas isso foi vazado dessa forma, nesse momento, de maneira estratégica para mudar o foco no noticiário do Palmeiras, pelo menos é a minha visão. Outro assunto aqui, envolvendo um time paulista, Corinthians, porque envolve indiretamente e diretamente o Flamengo. O Corinthians, segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Corinthians, vai escalar o Hugo Souza no domingo contra o Flamengo. Isso quer dizer que o Corinthians será obrigado a pagar R$500 mil de multa ao Flamengo. E muita gente me questiona, como que é esse pagamento? O Flamengo tem alguma garantia? O pagamento é à vista, tem que ser R$500 mil à vista, e o Flamengo não tem uma garantia, como tem na garantia na venda do Mateuzinho ao Corinthians. O que o Flamengo pode fazer, caso o Corinthians não pague, é executar, fazer uma execução, segundo uma pessoa que eu ouvi do Flamengo. Então, é isso. Se o Hugo Souza, de fato, entrar em campo contra o Flamengo ganha R$500 mil. É aquela cláusula Rodinei, que eu tanto gosto de falar, a cláusula Rodinei. Vamos falar agora de mercado da bola do Flamengo. O Flamengo, eu arriscaria dizer que o próximo anunciado pelo Flamengo será Carlos Alcaraz. Pelo que eu estou vendo de movimentação aí, esse é o mais perto de assinar, porque ele já iniciou exames médicos lá em Londres. Inclusive, Marcos Braz e Bruno Spindel foram para Londres para acompanhar de perto toda essa situação do Carlos Alcaraz e buscar a contratação, o meia argentino de 21 anos, tudo fechado, 20 milhões de euros que o Flamengo vai pagar em 5 parcelas, sendo uma parcela por semestre, ou seja, a última parcela será em dezembro ou no segundo semestre de 2026. Conte comigo. Nesse semestre, 24. Aí tem primeiro semestre de 2025, segundo semestre de 2025, primeiro semestre de 2026
e o segundo semestre de 2026. Então, o Flamengo, portanto, finalizando essa contratação. Esse aí é o famoso, só falta assinar de fato, mas estou confiante porque nesse caso não é o Zenit, muito pelo contrário, o Southampton topou tudo. O Flamengo vai envolver o Vitor Hugo por empréstimo numa opção de compra de 8 milhões de euros por 80% do meia, que vai jogar, ele nem viajou para o jogo contra o Bahia, está fora do jogo, ele vai ser emprestado e ele vai jogar pelo clube da Turquia, o Gaziantep, que é do mesmo grupo ali do Southampton. Então, tudo certo. Gonzalo Plata também, situação muito bem encaminhada. Flamengo e o Al Sadd, que é o clube lá de Dubai, finalizaram toda a situação. Rolou a troca minuta final, com ok de um lado, ok do outro. Agora o Gonzalo Plata vai realizar os exames médicos para poder assinar o contrato dele válido até dezembro de 2028. Esse jogador tem características de centroavante, na minha opinião chega para suprir, digamos assim, a vaga do Gabigol, porque o Gabigol, o Landim já disse que não vai renovar, o próprio Gabigol também sempre com discurso de despedida, e é isso, o Gabigol vivendo os minutos finais e agora o Flamengo buscando as reposições do mercado. Já anunciou o Michael, já anunciou o Alexandre, Carlos Alcaraz, arrisco a dizer que será o próximo, e em seguida o Gonzalo Plata. Flamengo fazendo uma boa janela de transferência em busca da tríplice coroa. A verdade é essa, o Flamengo quer ganhar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vai conseguir? Só o tempo dirá, e aí a gente vai acompanhar de perto. Vamos lá, outro assunto aqui. Flamengo, após essa janela de transferência, fazendo essas contratações, o Flamengo vai buscar renovação de contrato de jogadores que estão valorizados no elenco. Leia-se Pedro, Gerson e também Pulgar. No caso do Pulgar, a renovação, a conversa pela renovação já começou desde o começo do ano. Deu uma estagnada, deu uma congelada. Eles sempre estão se falando sobre o assunto e o Flamengo quer intensificar esse interesse na renovação de contrato do Pulgar o mais rápido possível. Até porque dos três que eu acabei de mencionar, o Pulgar é o que tem um contrato menos longo, digamos assim. Vai até dezembro de 2025, ou seja, está próximo, não está tão distante. Pelo contrário, daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Mas o Flamengo quer renovar o contrato dele, jogador de 30 anos, e aí vai dar essa intensificada após a janela de transferência. No caso do Pedro e do Gerson. Pedro, vamos lá. Como a gente noticiou ontem em primeira mão, o Nottingham Forest da Inglaterra fez uma proposta oficial para contratar o Pedro. O Pedro está super valorizado no mercado a todo momento. Ele recebe consultas, o Flamengo também recebe consultas. Nesse caso do time inglês foi proposta oficial, papel timbrado, com o carimbo do presidente. Repito que o presidente estava aqui no Rio de Janeiro, é apaixonado pelo futebol do Pedro, fez essa proposta. Aumentou para 25 milhões de euros, 150 milhões de reais. O Flamengo recusou. O Flamengo não tem interesse em se desfazer do Pedro nesse momento. Pelo contrário, a ideia do Flamengo agora é sentar com ele e conversar para dar uma valorização salarial ao jogador. As partes entendem que o salário do jogador está defasado e de fato está mesmo. Isso é informação, não é achismo. Pelo que eu sei, ele ganha menos que muitos jogadores que não estão rendendo mais. Exemplo, o próprio Gabigol, ele ganha bem menos que o Gabigol. A verdade é essa, ele ganha menos atualmente que o Michael, que acabou de ser contratado. Então o Flamengo quer dar um aumento salarial, tal como quer fazer com o Gerson. Porque o Gerson é um jogador que, embora tenha retornado há pouco tempo da Europa, muita gente acha que ele pode ter um salário astronômico. Não, não tem. Ele aceitou ganhar menos que ele estava ganhando na Europa. Vamos recapitular a situação do Gerson. No Flamengo, ele foi vendido ao Olympique de Marseille, beleza, um aumento salarial, ele estava lá ganhando um salário maior do que ele ganhava no Flamengo. Quando ele volta para o Flamengo, ele topa receber menos. Então o salário dele também, na visão das pessoas, está defasado. E é um jogador que está super valorizado. Hoje, vários clubes da Arábia sondam o Gerson a todo momento, o que é normal, tá, pessoal? Não quer dizer que ele vai sair do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo quer renovar o contrato com ele para dar essa valorização salarial. Pulgar, contrato até dezembro de 2025 com o Flamengo. Pedro, contrato até dezembro de 2027 e Gerson, contrato até dezembro de 2027. Quando você dá essa valorização salarial, você automaticamente estende o vínculo do atleta, o que é normal. Aconteceu com o Fabrício Bruno recentemente. Então, isso acontece, faz parte do jogo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham... Então é isso, galera. Já é mais um fim de vídeo aqui no canal. Flamengo aí, né? Corre contra o tempo, né? Jamais os exames dos jogadores já foram feitos, né? Tá esperando só o resultado e amanhã o Flamengo já anuncia, né?
tanto Gonçalo Plata como também Carlos Alcaraz, né? Que são jogadores aí que vêm para atuar tanto na Libertadores como na Copa do Brasil e Brasileirão. O Flamengo precisa de reforços urgentes, né? E também aumentando o plantel, né, para o Mundial de 2025, né? O Braz até postou, né, falando que já está em Londres, né? Já foi noticiado que Carlos Alcaraz já fez os exames já pela tarde. O resultado provavelmente cai pela noite, né? Mas o Flamengo talvez não anuncie hoje à noite, mas anuncie amanhã, de manhã. E aí quando anunciar, vai anunciar praticamente os dois juntos, né? Que a papelada do Gonçalo Plata já chegou no Flamengo e o Flamengo aí tá finalizando todas as arestas aí para poder já anunciar praticamente os dois em sequência. Amanhã o jogo do Flamengo, né? O Flamengo joga contra o Bahia em Salvador, né? Na Fonte Nova, e assim o Flamengo precisa vencer esse jogo. Lembrando, Pedro e Gabigol tá de fora desse jogo em recuperação. Provavelmente Pedro volte no jogo domingo, né, contra o Corinthians. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.